Vamos às notícias políticas agora desta quinta-feira. Arimatea Souza, afinal, vamos ter ou não carreatas nas eleições deste ano em Campina Grande? Pois é, boa noite, Teixeira, Mônica, boa noite, telespectador. Marco zero dessa história. Não há impedimento na legislação eleitoral para a realização de carreatas. Ponto. Agora, há flagrantemente a impraticabilidade desse tipo de evento ser feito inteiramente dentro da lei. Na verdade, as carreatas são um show de transgressão à legislação de trânsito. É incontrolável quando são feitas em grandes dimensões, incontrolável o fluxo de pessoas, de veículos, o controle, principalmente de bebida alcoólica desses eventos. Ou seja, é um evento muito complicado e que o juiz, que é o coordenador da propaganda de rua de Campina Grande nas eleições deste ano, Dr. Horácio Ferreira de Melo Júnior, está tentando construir uma solução consensual para que não ocorram carreatas nas eleições deste ano. Construir esse consenso, volta ao ponto inicial, porque não há impedimento legal. Agora você tocou num assunto importante. Em relação às leis do trânsito, eu nunca vi infringir as leis do trânsito como uma carreata. É uma coisa absurda, né? Então, está se tentando esse consenso antes de haver algum tipo de medida impositiva. E por que com tanta transgressão, com tanta complicação, por que os políticos, as coligações gostam tanto da tal da carreata? É porque efetivamente, apesar e acima de tudo isso que eu disse, a carreata consegue, no mesmo dia, movimentar toda a cidade do tamanho de Campina Grande, coisa que com outro tipo de evento é impossível. Esse é o grande atrativo das carreatas. Elas movimentam a cidade para valer todas as suas áreas num único dia, num intervalo aí de 6, 8 horas. Então, por enquanto, elas podem ser feitas, mas ainda são objeto de negociação no âmbito judicial. Arimatea, é um tema que a gente não tem visto muito tendo ênfase, né, nos debates, é a questão do abastecimento d'água nas regiões metropolitanas da Paraíba. Perdeu a importância esse tema aí, Ari? É um assunto que, vez por outra, é pensado ou colocado à mesa muito mais como objeto de confrontação política. Até porque é um assunto polêmico essa questão do abastecimento d'água, principalmente nas regiões metropolitanas. Existem centenas, eu até arriscaria dizer, milhares de ações em vários estágios da Justiça, inclusive no Supremo Tribunal, tramitando de forma inconclusiva acerca desse assunto. Na origem, na Constituição, abastecimento d'água é um assunto afeito aos municípios. Mas a própria Constituição abre um precedente no que diz respeito à questão das regiões metropolitanas, casos de Campina Grande e de João Pessoa. Então, enquanto não houver pacificação judicial, e quando eu falo pacificação judicial, eu trato principalmente de decisão do Supremo Tribunal Federal, esse é um assunto, a gente chama de assunto da política, assunto chiclete. Para onde você puxar, ele dá o formato que você queira. Aqui em Campina Grande, a concessão é do município, ela inclusive está vencida há vários anos, foi dada à CAGEPA em 1964 pelo prazo de 50 anos. Acontece que é também objeto de contestação judicial. E Campina tem a particularidade de a captação d'água ser distante 40 quilômetros da sede do município. É um complicador a mais. E um outro, que é objeto também abordado nessas ações judiciais, é o que se chama de subsídio cruzado, que nós temos aqui na Paraíba e em vários estados. Tentando simplificar, o que quer dizer isso? É que as cidades que têm maior número de consumidores, maior número de clientes da CAGEPA, botando no caso concreto aqui da Paraíba, elas pagam uma taxa adicional a mais para que o sistema todo possa diluir o prejuízo em cidades pequenas dos sistemas d'água das pequenas cidades. Então, quem mora na cidade de maior porte acaba pagando uma taxa por um preço maior, justamente para compensar os sistemas deficitários de água e esgoto existentes na maioria das cidades paraibanas.
Aqui pelo Estado, mas algum acontecimento importante hoje, aqui na Paraíba? Teve a passagem de Fernando Haddad, vice-presidente da chapa de Lula, mas deixa para o noticiário nacional, até porque o assunto tem abrangência nacional. Muito bem. Olha, uma reunião foi realizada hoje à tarde na sede da TV Itararé para definir as regras e a ordem das entrevistas dos candidatos ao governo do Estado para o programa Ideia Livre. As entrevistas vão ao ar no mês de setembro. Os representantes dos candidatos ao governo do estado estiveram hoje à tarde na TV Itararé. Em uma reunião rápida, eles definiram, através de consenso, as datas de gravação e exibição do programa Ideia Livre. Durante o mês de setembro, os eleitores poderão conferir as entrevistas feitas aqui no Ideia Livre. Os candidatos terão 1 hora para falar sobre ideias, projetos e propostas para a Paraíba no próximo quadriênio. O programa é apresentado por Arimateia Souza e, apesar de gravado, não sofre edições ou alterações para a exibição. A bancada de entrevistadores será formada por jornalistas e cientistas políticos. É uma experiência que se repete. A gente fez isso na eleição passada, na eleição do prefeito, e foi um sucesso. Inclusive, os candidatos até preferem esse formato, porque hoje os debates, muitas vezes, eles estão muito engessados pela própria legislação eleitoral. E a entrevista dá oportunidade. 1 hora, o candidato tem 1 hora para debater sobre vários temas de interesse. Então, tanto é importante para o candidato como para o eleitor. Vai ter um programa longo, com temas livres, e aí ele vai poder fazer uma avaliação muito melhor das propostas de cada candidato. O perfil dos integrantes da bancada tem muito a ver com o perfil do entrevistado, né? A definição é, nós temos uma bancada que será integrada por jornalistas e cientistas políticos, né? Que vão debater com o candidato durante 1 hora. A sequência dos programas ficou definida assim. No dia 4 de setembro, a entrevista será com Tássio Teixeira, da coligação Construir o Poder Popular. No dia 11 de setembro, será a vez do candidato José Maranhão, da coligação Porque o Povo Quer. Dia 18 de setembro, a entrevista será com Lucélio Cartacho, da coligação A Força da Esperança. E encerrando no dia 25 de setembro, o Ideia Livre será com João Azevedo, da coligação A Força do Trabalho. O espaço do Ideia Livre é comemorado pelos representantes das coligações. O partido vê esse espaço como um produto da democracia. Na verdade, não existe democracia sem a exposição das ideias e sem a construção coletiva de propostas. Esse programa, assim como Roda Viva na TV Cultura, é um espaço aberto para isso. O Ideia Livre é um programa de alto nível aqui da televisão paraibana e com certeza um espaço oportuno para que os candidatos possam expor suas ideias, suas propostas e possam dialogar, né, com debatedores de alto nível também, que são os jornalistas e os cientistas políticos que sempre participam do programa. Esse espaço que a TV proporciona aos candidatos é muito importante para a população conhecer melhor o candidato e o espaço que ele exibe as suas ideias, os planos de governo, o que é que a Paraíba vai ter para os próximos 4 anos. Todas as televisões, todos os canais de comunicação têm seu público. E a TV Itararé, ela tem uma diferença em relação a todos os demais. A TV Itararé não é uma televisão, não é mais um canal de TV. É uma situação, é um canal de comunicação especial, dada a qualidade, o nível do seu telespectador, né? Porque ela tem toda uma programação cultural, informativa, educativa, de alto nível. E a equipe de jornalistas da TV Itararé que faz esse trabalho de entrevista, de conscientização, de política, de sociologia, antropologia, enfim, de educação, a equipe é preparadíssima, não deixa nada a desejar em relação aos demais canais de TV a nível nacional. Tem tudo preparado aí para mais uma série de entrevistas, né, irmão? E vamos aproveitar esses programas certamente para saber compromissos programáticos dos candidatos preferencialmente. Pois é, exatamente. É um espaço que, sobretudo, o telespectador precisa aproveitar, o eleitor, né, para tirar suas dúvidas. Deixa eu embalar aqui o teu número, Anchieta, porque o Tribunal Superior Eleitoral divulgou hoje oficialmente a questão do rateio de tempo entre os candidatos à presidência da República. Como se esperava, o maior tempo de Geraldo Alckmin, 5 minutos e 32 segundos. Ele que atraiu aquele famoso centrão aí, que tem uma grande representação parlamentar e aumentou de forma significativa o tempo de guia eleitoral. Centrão, Democratas, PP, PRB. O segundo maior tempo do candidato do PT, 2 minutos e 23 segundos. O terceiro tempo, Henrique Meirelles, do MDB, 1 minuto e 55 segundos.
Esse é o tempo dia, né? Álvaro Dias, 40 segundos, Ciro Gomes, 38 segundos, Marina Silva, 21 segundos, Guilherme Boulos, do PSOL, 13 segundos. Os demais candidatos à presidência terão ou 8 segundos ou 5 segundos por dia. Lembrando que o primeiro dia do guia eleitoral para presidente da República é o dia 1º de setembro. O guia começa para os governadores um dia antes, no dia 31 de agosto. O Jornal Folha de São Paulo trouxe uma reportagem dizendo que o Jair Bolsonaro não iria mais participar de debates nesse primeiro turno. Na expressão que ele teria usado para assessores, estava de saco cheio com esses debates. Diante da repercussão, agora à tarde, a assessoria de Bolsonaro informou que ele vai participar dos debates televisivos que ainda restam. São 3 debates agendados, mas os demais órgãos de imprensa ele decidiu não ir para esses debates. O vice-presidente na chapa de Lula, Fernando Haddad, o ex-ministro da Educação, está visitando o Nordeste, esteve ontem em Campina Grande, participando de uma solenidade em Campina Grande. Hoje participou em João Pessoa, de também eventos de campanha. E lá em João Pessoa, e aí vem o aspecto nacional que eu mencionava há pouco, ele anunciou a mudança do programa de governo do PT, programa apresentado ao TSE. Nesse programa estava incluída a federalização do ensino médio. E isso vai ser retirado do programa do partido, a federalização do ensino médio. Havia também a proposta do PT de deixar no Supremo Tribunal Federal tão somente os assuntos eminentemente constitucionais. Esse tópico do programa de governo também foi retirado, mas foi mantida a proposta de mandatos para os ministros do Supremo Tribunal Federal. Atualmente, esses mandatos são vitalícios, compulsórios até os 75 anos de idade. A proposta é que tenham mandatos fixados pela Constituição. E na passagem também por João Pessoa, Fernando Haddad disse que o seu partido perdeu a paciência com os banqueiros e que, se eleito, o PT vai dar um choque nos bancos. Uma notícia que saiu ontem, decisão ontem do Superior Tribunal de Justiça, para encerrar, foi de um órgão fracionário do STJ, ou seja, de uma das turmas do STJ, determinando um acréscimo de 25% nas aposentadorias, nos benefícios do INSS, para quem precisa de ajuda, de auxílio externo permanente, cuidados permanentes. Esse 25% seria aplicado esse percentual mesmo para quem ganha eventualmente o teto de benefício do INSS, que é um pouco acima dos R$5.000. Hoje, o INSS anunciou o que era previsível, que vai contestar essa medida do Superior Tribunal de Justiça, por 2 razões fundamentais. Primeira, por lei, qualquer decisão contra órgão do poder público, o poder público atingido deve esgotar as instâncias de recurso. E o segundo aspecto é que o INSS já fez essa conta e daria um acréscimo anual no pagamento dos benefícios de R$3,5 bilhões. Obrigado, Ari. Muito boa noite. Ok, obrigada.